Se, se quiser esperar 5 minutos, sei lá, alguma coisa assim, pra ver se alguém chega mais. Querem esperar? Querem começar por mim? O que for, foi. É porque é ótica, né? Eu só queria poder ver esse cara aí que vai falar. Ah, mas aí é só... Tem que apertar aí no símbolozinho da câmera pra começar. Ah, valeu, Rubem. Obrigado. Sabia não. De nada. Disponha. Você... Quer dizer que você é o cara da tecnologia, então. Depende. E o Nicolau? Ah, tá Grandioso, gravando. Náutico. Pronto. Pronto. Se quiser. Bem, então vamos começar. Esse é o segundo colóquio júnior do ano de 2021, ofertado pelo Diretório Acadêmico do Departamento de Física de Pernambuco. Hoje, nós iremos falar um pouquinho a respeito de lasers, deixa eu ver aqui, lasers de modo travado e pentes de frequência óptica. Quem vai falar um pouquinho sobre isso é o nosso amigo Naldson Lucas Lopes Matias, Naldo Boy aqui, para os íntimos, né? Naldson vai, bem, falar um pouquinho e a gente vai falar um pouquinho de quem é Naldson, né? Naldson é uma pessoa maravilhosa que estudou aqui conosco na graduação toda no departamento de física. Veio lá do IF, no ensino médio, não foi, Naldson? Do IF daqui de Pernambuco, então para o Recife. Cursou física com a gente, terminou a graduação, foi para pós e está aí estudando com o Márcio, né? Grande Márcio. Exatamente. Ele é um cara que é direcionado para ótica, como vocês podem ver, tem algumas coisinhas ali que não podem bater nessas mesas ali atrás dele, né? Que tem um bocado de... Perdeu a pesquisa toda se bater. Pois bem, eu vou deixar... Pois é, Naldson é um cara realmente muito, muito bonito. Bebe todos lá no time com a gente também. E é isso. Valeu, Alex. Então, boa tarde, pessoal. Deixa eu só apresentar aqui. Obrigado pela introdução. Fofo. Deixa eu apresentar. Então, basicamente, o que a gente vai falar é o que o Alex disse, né? E, tipo, eu vou falar sobre lasers de modo travados e como que a gente usa isso para fazer pente de frequências. Mas como... Tá. Como essa é a segunda apresentação, a primeira no tópico de lasers, eu dediquei um tempo a gente entender um pouco mais da fundamentação. Certo? Então, esse aqui é o tema, né, que Alex falou. Em especial, a gente trabalha com titânio e safira, né? Então, as informações que eu vou dar aqui, em geral, vão ser referentes a ele, né? Então, eu dividi em pelo menos 3 partes, né, a apresentação, onde na primeira parte eu falo de lasers em geral, né? E aí eu falo dos 2 regimes, o regime CW, né, que é mais comum, e depois falo sobre modos travados, né? Então eu falo como que a gente atinge o regime CW, o que a gente precisa ter para isso acontecer e como que a gente vai daqui para os modos travados, né? Na segunda parte eu falo sobre pente de frequências, né? Como que a gente agora meio que sai daqui do modos travados para esse aqui, o que são os efeitos que vão favorecer os modos travados, então, e como a gente constrói as pentes de frequências. E no final, né, tipo, coloco algumas perspectivas, algumas dificuldades que a gente tem e basicamente isso, né? Então, primeira coisa é que o CW, né, que é o Continuous Wave, a gente abrevia por isso aqui, CW, ele tem um perfil temporal como isso aqui, parece uma senoide, né? E você tem aqui o intervalo, isso aqui é a frequência, né? O intervalo entre 2 picos aqui é a frequência. Esse é o perfil temporal do laser CW. Quando a gente vai para os modos travados, o perfil temporal aqui é esse, né? Então aqui tem o campo, né? Parte real do campo. E aqui você tem os seus pulsos, né? Então essa imagem vai voltar a aparecer porque ela é relativamente importante, mas aqui eu dou simplesmente a ideia da diferença entre os 2 regimes quando você olha temporalmente, né? Então, vamos lá.
Primeiro, a gente precisa saber, né? O que é que precisa ter, o que é que a gente precisa ter para ter o laser, né? O efeito laser. Bom, a gente, a priori, né, teria que ter pelo menos 3 elementos fundamentais. Que é o quê? É o bombeio, né? Você precisa dar um modo de excitar, né? Sua amostra, ou seu meio de ganho, né? Exatamente isso aqui. Então, bombeio, meio de ganho e uma cavidade. E aqui eu coloco em asterisco, né? Porque, por exemplo, aqui próprio no departamento a gente tem os random lasers que não tem cavidades, digamos assim, do jeito que a gente está acostumado em óptica convencional, né? Eles usam outras coisas que simulam uma cavidade, né? Mas mesmo assim você ainda teria uma cavidade lá. E digamos que o efeito físico, o carro-chefe por trás disso aqui, seria a inversão de população entre os níveis de energia que você tem no seu meio de ganho. Então, o que é que seria uma inversão de população, né? Então, imagine que você tem um sistema com 2 níveis, né? Bom, a priori um meio de ganho aqui vai ter vários níveis de energia acessíveis, né? Mas você pode simplesmente garantindo que o seu bombeio ele tem uma energia próxima a essa transição aqui, né? Ou cima da transição, você basicamente está garantindo que você só está acessando esses 2 níveis no seu sistema. Então você trata isso como um sistema 2 níveis, né? Então, pronto. Então imagine que o seu meio de ganho tem 2 sistemas, 2 níveis. Pode rotular assim. Cita, né? Com um bombeio, esse meio de ganho. E o que é que tem, né? Você vai ter uma transição de elétrons que estão nesse nível, né? Para esse nível aqui. E, eventualmente, você tem uma emissão espontânea, né? Um decaimento do nível 2 para o nível 1. Então, eu fiz uma espécie de animação, entre aspas, né? O que é que acontece, né? O que é que seria a inversão de população? Então, eu tenho o bombeio, né? Entrando na minha amostra. Então, eu tenho aqui um átomo, né? Um elétron, que vai passar. Ó, eu tenho aqui 2, né? Então, eu consigo excitar um para um nível mais alto, né? Um nível de energia, com o meu bombeio. E existe, né? O decaimento. Quando esse cara decai aqui, né? Ele emite a energia que absorveu, né? Então, um H cortado ômega, né? Só que o que acontece? Isso aí serve para explicar simplesmente que é a inversão de população, né? Estou simplesmente dizendo que é a inversão de população. Então, a gente poderia, então, dizer, então com 2 níveis, eu já posso tentar fazer um laser. Então, o que acontece? Então, estamos lá, né? Com o meu sistema de 2 níveis. E você tem a sua transição, né? Tem o bombeio aqui, né? Caracterizado por esse termo B12, né? E você tem um decaimento. Se você quer um efeito laser, né? Se você quer todas essas propriedades, você quer que esse decaimento seja devagar, né? Porque você quer que eventualmente tenha mais níveis, mais elétrons no nível excitado do que no nível fundamental, né? E aí você, quando esses elétrons começarem a decair, você vai ter emissão, né? Que é esse cara aqui. Então imagine o seguinte: você tem 2 níveis, você quer um decaimento devagar, né? Entre esses caras aqui, e você diz o seguinte: vamos montar então a taxa, a equação de taxa para esses 2 níveis, né? Então aqui, esse termo, ele depende do inverso do tempo de relaxação característico. Então, o que acontece? Se eu quero uma coisa devagar, esse tal aqui vai ser grande, né? Então, esse cara aqui vai ser aproximadamente 0, né? Ou uma coisa muito pequena, né? Enquanto se você tiver um tempo de relaxação rápido, né? Um decaimento rápido, esse cara aqui vai ser um termo importante, né? Aqui nesse caso aqui, eu quero ele devagar. Então, esse termo aqui a gente vai ver que a gente vai poder dizer que ele é... aqui, ó. Na frente a gente vai poder fazer uma certa aproximação com ele. Então, a gente monta a equação de taxa aqui para os 2 níveis. Isso aqui é simplesmente uma equação de balanço. Vê, eu tenho aqui a taxa com que a população no nível 2 muda, ela depende do quê? Depende do seguinte: eu tenho um campo excitando os elétrons no nível 1, que vai para o 2. Então, está aqui contabilizado esse termo, né? O B12N1, né? N é o número de população, né? População no nível I. Então, esse termo tá contabilizado aqui. Eu tenho que... eu tenho emissão de 2 para 1, só que é induzida, né? Por esse campo aqui. Então, esse termo está contabilizado aqui, né? Com sinal negativo, porque eu tenho B12N2. Então,
Alguns elétrons que estão aqui no 2 são induzidos a decair. E eu tenho a emissão espontânea contabilizada aqui nesse termo, né? A21, N2, com sinal negativo. Do mesmo jeito, eu tenho para N1, né? Basicamente, a gente vai trocando os sinais, né? Porque agora, para o nível 1, eu tenho esse decaimento aqui, né? Eu tenho os caras que saem do 1 para o 2, eu tenho os caras que saem do 2 para o 1 através desse campo, e tem o decaimento espontâneo, né? Que chega. Então, se a gente está no regime estacionário, né? Essas taxas aqui são nulas. Então, a gente vai ter que... A população do nível 2 é dada por isso aqui. Simplesmente iguala esses caras a zero, você faz a álgebrazinha e vai aparecer isso aqui. Com isso, a gente vem para a nossa aproximação, de que eu quero um decaimento devagar. Então, B12 é muito maior do que A21, e a gente vê então que no regime estacionário essas populações são iguais, né? Esse termo aqui, ó, é como se eu estivesse somando 1 mais 0,00001, né? Então é a mesma coisa, né? Que B12 sobre B12, que dá 1. A gente vê que as populações são iguais, então a gente tem que com um sistema de 2 níveis não há inversão de população, então a gente não pode ter uma transição laser. Então a gente vai para o próximo caso, né? E em geral, a gente só vai ter efeito laser com 3 ou 4 níveis, né? Então veja aqui, a gente arma mais uma vez, né? O nosso sistema. Agora, eu digo que é uma coisa plausível, né? Ter que uma transição é rápida, enquanto a outra é devagar, né? A gente diz que esse cara aqui, o nível 3, é um nível metastável, né? Ele os elétrons são rapidamente excitados daqui, do 1 para o 3, e rapidamente decaem para o 2, onde eles seguram por mais tempo, né? Então, se a gente montasse uma equação de taxa parecida para esses caras, e levando em consideração que essa transição aqui é rápida, então esse termo aqui vai ser importante, e essa transição aqui é devagar, então esse termo aqui a gente vai poder eventualmente fazer uma aproximação desse jeito aqui, a gente tem essa equação aqui para diferença de população. Então, como esse cara aqui esse cara aqui é metastável e esse cara aqui rapidamente, os elétrons só passam por aqui rapidamente, a gente basicamente só vai olhar para o nível 2 e o nível 1. Então, tem que a diferença de população é dada por esse cara aqui. Então, existe, né? Existe uma diferença de população. Então, a gente já pode tratar do efeito laser assim, com 3 níveis. Com 4 níveis, você teria alguma coisa muito semelhante, né? Então, aqui com 4 níveis eu mostro, né? Que se você tem um bombeio monocromático, né? O seu meio de ganho, né? Ele tem um ganho, né? Um coeficiente de ganho, né? Caracterizado por esse gama aqui, que aqui seria o ganho quando a intensidade, quando o campo é nulo, e essa correção aqui, né? 1 mais 1 intensidade, né? Que depende da sua frequência, mais a intensidade de saturação. Então, se agora eu tenho esse esquema aqui, né? Um nível 0, 1, 2 e 3, esse decaimento e esse decaimento aqui rápido, né? E ainda mais, eu tenho o nível 2 com o nível 1, né? O campo, né, do decaimento lá, a energia do elétron que está decaindo, ele interage também. Então você tem transição laser aqui, e você tem que o seu coeficiente de ganho é isso aqui, ó. É dado por isso aqui. Onde tal, né, a gente lembra que ele é... Cadê? Aqui, ó. Tal é o tempo de relaxação, ou o tempo característico da minha transição. Então tá aqui. Isso quer dizer o quê? Que esse aqui é o meu coeficiente de ganho no meio, né? Então tem várias coisas que podem acontecer aqui. Eu posso saturar ele, né, com a intensidade, por exemplo. E a intensidade, né, ela vai depender disso aqui, ó. Eu vou ter intensidade inicial, né, e 0, é elevado a essa taxa aqui, ó. Por isso que a gente chama de coeficiente de ganho, né? Que ele está relacionado com esse cara aqui. Beleza? Então, eu expliquei basicamente, né? Bem resumido e bem, espero que tenha sido intuitivo, o que era a inversão de população e como isso afetava. Então, nela, né, eu falei também do bombeio, né? Então acabou entrando aí aqueles dos 3 elementos fundamentais, eu falei basicamente de 2, né? E por fim, né, a gente teria que falar sobre as cavidades, né? Então,
Por exemplo, existem alguns tipos de cavidade, né? Em geral, as mais conhecidas são a linear. Então você tem aqui, entraria com um bombeio aqui, você tem 2 espelhos, né? O meio aqui dentro. Você ficaria com essa excitação circulando aqui até que você tivesse uma intensidade suficiente. E aqui seria o efeito laser, né? Ou o feixe laseando, digamos assim. Ou cavidade tipo anel, também, que é no caso do Tansiafira que a gente usa, né? Então você tem intensidade, o bombeio entrando aqui, ele percorre a amostra e faz um certo caminho óptico, né? Algumas vezes, né? Até sair, beleza? Então, o que é que você precisa, né? O que é que você teria que garantir, então, uma vez que você tem um bombeio, um meio de laser e a cavidade, né? Para você ter efeito laser, né? Você precisa que, quando o seu feixe, ele dá uma volta, né? Um round trip, ele se autorreproduz, né? Ele teria que ter fase, amplitude e formas iguais, né? Do que no começo, né? E então, se isso for obedecido, né? Você tem um efeito laser e as frequências permitidas, né? As frequências que podem sair daqui, né? São as frequências permitidas pela cavidade, né? Então, você basicamente quantiza esse campo que está aqui dentro, né? E aí você vê quais são as frequências permitidas por essa cavidade. E aí você pode, por exemplo, escolher espelhos que tenham que façam dispersão de certas frequências e aí você acaba selecionando a frequência que você quer, né? Então, isso aí foi CW, né? Então, o que é que a gente precisa? Tá no CW, então agora a gente quer ir para os modos travados. Por quê? Porque esse campo que sai daqui, né? Ele tem mais ou menos essa cara aqui, né? O campo elétrico do meu feixe tem mais ou menos essa cara aqui, né? Ele é uma superposição daquelas várias frequências que eu falei que são permitidas pela cavidade, né? Então você tem uma amplitude, né? Várias amplitudes, né? Que depende do tempo. E esse termo aqui da exponencial. Não é por isso que eu falei que parece uma senoide, né? A parte real do meu CW parece uma senoide. Perfil temporal, né? Onde esse cara aqui faz o papel lá do ômega t, né? Do meu cosseno, assim. E esse cara aqui é a fase. E a fase também pode depender do tempo. Inclusive, quando você está no CW, né, essas fases aqui não tem nenhuma correlação uma com a outra, né? Então, das frequências, né? Não tem ligação uma com a outra. E isso pode ser bom, para os modos travados, a gente quer exatamente controlar essa fase que você tem aqui, justamente para você poder fazer um pente de frequências, né? Saber, você tem um pico, né? Você sabe basicamente onde estão os outros, né? Então, essa frequência aqui, a frequência do enésimo termo, do enésimo modo, né, da minha cavidade, ela é dada por isso aqui, ó. Ele é um múltiplo de uma frequência que a gente vai chamar de frequência de repetição, ou taxa de repetição da cavidade, né? E a gente quer controlar a amplitude e a fase desses caras, né? Porque eles podem variar aleatoriamente devido às perturbações. Então tá aqui, o que eu quero gerar isso aqui, né? Seriam esses vários e vários pulsos. Onde as distâncias, né, entre esses picos dos pulsos das envoltórias, né? A gente vê que tem as portadoras aqui dentro e aqui uma envoltória. Então a distância entre esses dois picos aqui das envoltórias é o que a gente chama de tal, né? Que é 1 sobre F-rep, né? Que é esse cara aqui que eu falei. A taxa de repetição da minha cavidade. Se a gente mantém, então, a fase e amplitude constante no tempo, a gente tem que aquele argumento aqui da exponencial, né? Ele vai ficar algo assim, né? 2πfn tal, mais um delta φ. Certo? E aí se eu troco, né, esse cara aqui, eu fico com isso aqui. Então minha fase vai ser um múltiplo de 2π mais um deslocamentozinho. E esse deslocamentozinho, né, é o que a gente pode perceber aqui, ó. Aqui dentro da envoltória temos as nossas portadoras. Então, veja que no momento, essa portadora aqui maior está nessa posição. Em outro momento ela está aqui, né, mais para o meio. E em outro momento ela vai estar caminhando para a esquerda, né? Então, existe uma diferença, né, de fase desses caras aqui. Só que essa diferença de fase ela é controlada. Ok? Então, é exatamente essa diferença aqui, né,
que vai estar relacionada com a minha frequência de offset, né? Ou F0. E ela está relacionada por isso aqui, ó. O F0 é o F-rep sobre 2π vezes essa diferença de fase. De modo que eu posso usar esse cara aqui, né? Para reescrever a enésima frequência. Que é esse cara aqui. Fn é igual a NF-rep mais um F0. Então esse aqui vai ser basicamente mais na frente, a gente vai ver que é o princípio da nossa régua, né? Que seria o pente de frequência, né? Você vai ter uma frequência aqui, que é a que a gente vai tentar buscar estabilizar, né? O F0, ou frequência de offset, e múltiplos dos pulsos, né? Da frequência de repetição. Então até aí, tudo bem? Tranquilo? Posso continuar? Tranquilo, chefe. Tranquilo, desce aí. Desce aí. Então tá, por que a gente, talvez, não sei, bom, eu tentei pelo menos dizer quais eram as diferenças, mas aqui eu vou tomar um tempo para falar disso aí. Por que a gente quer, qual é a diferença, né? Ou por que a gente queria, então, ir para um regime de modos travados? Primeiro, que a gente vai estar comprimindo, né? Veja, se a gente lembrar lá daquela primeira imagem, no CW, você tem uma coisa meio senoidal, né? E aqui nos modos travados a gente vai ter pulsos, né? Trem de pulsos. Então a gente está comprimindo, né? Esses caras, então esses pulsos têm alta intensidade. Esse é o primeiro ponto. Certo? Outra coisa que a gente, daqui a pouco eu vou mostrar, é que a largura, né, da banda do pulso que a gente gera aqui, ela é maior do que no CW. E isso vai servir para a gente construir o pente também, né? Porque ela depende inversamente da duração do pulso. Então, como você tem uma coisa muito curta, a largura temporal é alta, né? E a frequência de repetição, né? Ela depende exclusivamente da minha cavidade. Então, se a gente tem uma coisa linear, a frequência de repetição tem essa dependência aqui, né? C sobre 2L. Enquanto na anelar, ela é C sobre L. Beleza? No CW, a gente tem uma intensidade mais distribuída. Tem suas aplicações, mas, bom, o pente de frequência serve para outras coisas, né? E a largura de banda é pequena. Então, aqui eu trago algumas informações, né? Bom, os lasers de titânio e safira, eles operam entre 600 nanômetros até mais ou menos 1000. Aqui, né, o que a gente trabalha, ele está em 815, está em 780, eu acho, 815. Né? Depende de como às vezes a gente alinha a cavidade de um jeito, e aí vai mudando isso aí. Né? A taxa de repetição, ela está por volta de 830, né, até 1 giga. E com uma largura de banda de aproximadamente 29 nanômetros. Então, por exemplo, alguns lasers que vocês já devem ter visto, né? Por exemplo, em Experimental 2 a gente vê L-neônio, né? O laser de L-neônio. Ele tem uma largura de aproximadamente, eu acho que não chega nem a 1 nanômetro. Ele funciona CW, né? E a largura dele é de aproximadamente 1 nanômetro. O de titânio e safira, a gente vai ver aqui mais na frente, que ele tem uma largura de mais ou menos de 3 a 4 nanômetros. Isso ele CW. Mas quando a gente coloca ele em modos travados, a gente tem uma largura de 29 nanômetros, né? Que é bem maior. Então você consegue cobrir um espectro maior também com isso. Ok? Então, eu vou falar agora sobre quais são os efeitos, né? E esses efeitos geralmente são efeitos não lineares que influenciam em você obter um laser no regime de modos travados, né? O primeiro que eu quero falar é do absorvedor saturável. Certo? E o que é isso? Um absorvedor saturável é um efeito não linear que acontece com os meios à medida que você tem uma intensidade muito alta. Então, quando você tem uma intensidade muito alta, lá em elétron, né, para quem não viu, mas para quem viu, a gente sabe que a polarização ainda tem vários termos, né, que depende do campo elétrico, né? Se você passa um campo elétrico na amostra, né,
Então, você tem os primeiros efeitos, né? Efeitos lineares, né? Que é a criação dos dipolos lá. Mas tem outros efeitos que você pode considerar, né? Então, um dos efeitos é que, quando você aumenta a intensidade, um meio pode ir se tornando mais transparente à medida que a gente aumenta a intensidade. Então, esses caras que têm esses efeitos, a gente chama de absorvedor saturável. Então, é que, tipo assim, chega um momento que ele satura, o nome é bem convencional, é bem intuitivo, né? Tem um momento que ele satura de absorver e acaba se tornando transparente para aquelas frequências, né? Então, existem basicamente dois jeitos, né, de utilizar isso, né, para você ir para um regime de Mostravaz, né? Ou, eu estou falando Mostravaz aqui, mas aqui eu estou escrevendo ML porque é Mode Locked, né, do inglês, né? Enfim, vai ter muito isso aqui no slide, então talvez eu não tenha dito. E o que acontece aqui é quando você tem esse absorvedor saturável, você acaba acontecendo uma automodulação de fase. E essa automodulação pode ser passiva, quando é o próprio meio que faz isso, né? Não tem nenhum outro agente externo, digamos assim, você não, é comum, por exemplo, nos passivos, quando você usa outro meio, né? Nos ativos, né? Quando você usa outro elemento, você usa ultrassom e tudo mais para você atingir esse regime. Então, o que acontece? Você tem dois tipos também, né, de absorvedores, né? O absorvedor saturável rápido e o absorvedor saturável lento. O rápido é o seguinte, essa interação aqui acontece tão rápida, né, que não dá tempo do meio responder ao pulso que chega. Enquanto no lento é justamente, né, o contrário. O meio demora a recuperar o seu nível inicial, tá? Veja, os pulsos que a gente vai estar tratando aqui é de cerca de 10 a menos 12 segundos, né? Então, são coisas relativamente rápidas. Então, se sua cavidade não tem um tempo de relaxação maior que isso, então certamente você vai estar nessa região aqui. Então, acontece. Antes da passagem do pulso, né, com alta intensidade, você tem aqui as perdas são maiores que os ganhos, né? Os ganhos é essa linha tracejada aqui, para que vocês estejam vendo. E as perdas são essa coisa vermelha aqui. Então, até o pulso aqui, ó, quando tem intensidade zero, as perdas são maiores que os ganhos. Mas, quando o pulso chega, você entra nesse caso aqui, né, de regime não linear. O seu material satura, então ele acaba perdendo aqui, ó, faz essa curva aqui, e é aqui que o seu feixe entra. Então, você tem nessa região, né, nesse curto intervalo de tempo, que o ganho é muito maior que a perda. Então a mesma coisa aqui também acontece com um lento, mas como em geral eu vou estar preocupado mais com rápido, que é o que acontece no tanto Safira, tá aí o que acontece no cristal, né? Então o material que é um absorvedor saturável, certo? E o que é que a gente pode fazer com isso? Existe um efeito, né, que se chama de efeito de Lent-Kerr. O que acontece é o seguinte: você tem um bombeio, que no nosso caso vai ser um Verdi, que é um laser de diodo, em 532. 532 é um verde, né? Então você tem um bombeio, e ele chega no meio, que é um absorvedor saturável, e vai experimentar, então, o feixe, né? O feixe vai experimentar um efeito de Lent-Kerr, que é o seguinte, né? Tá aqui o negócio que eu falei. Quando o campo interage com a matéria, o campo polariza a matéria e o vetor de deslocamento é dado por isso aqui, né? Ele é ε0, é o campo, né? Mais a polarização. Só que se esse campo for muito intenso, né? Nessa ordem aqui, ó, 10 oitavas volts por metro, a resposta do meio será uma polarização não linear. Então, lá do Griffith, né, a gente vê isso aqui, ó, que você poderia expandir, né, aquele cara lá em vários e vários termos. Né? Então, você teria um termo de primeira ordem, um termo de segunda ordem, que depende da intensidade. Só que o que acontece? Esse aqui né, a susceptibilidade, né? São as várias ordens da susceptibilidade. Né? No caso, quando você pode tratar a susceptibilidade como um tensor, né, lá, e o termo de segunda ordem
você pode meio que matar ele se você constrói sua morte, o seu meio de ganho centro simétrico, que é o que a gente faz aqui no laser Titã Safira. A gente constrói esse centro simétrico, então o termo de segunda ordem, por razões de simetria, ele não contribui, né? Ele é nulo. Então você teria isso aqui, né? O primeiro termo não linear, né? Esse termo aqui é o termo linear, que depende só do campo. O primeiro termo não linear seria esse termo de ordem 3, né? Que 3, que depende da intensidade, né? Em vezes do campo. Então, se a gente substitui, né? Essa polarização agora aqui, a gente tem que o vetor de deslocamento é dado por isso aí. É mais epsilon normal, né? Mais epsilon 2 vezes a intensidade, tudo isso multiplicado pelo seu campo. Beleza? Se a gente trata como o índice de refração como sendo um índice de refração complexo, e aí, para quem tipo, ainda não viu, talvez no Griffiths não tenha essa discussão, mas quando você trata esse cara aqui como o índice de refração como complexo, você consegue explicar, por exemplo, absorção e dispersão, né? Usando isso aqui. Então, o que acontece, né? A gente diz que esse cara é complexo, né? E que ele é a raiz da minha permissividade elétrica, né? Chama isso tudo aqui, né? É a permissividade. Epsilon mais epsilon 2 módulo do campo ao quadrado, né? Vira uma permissividade epsilon, né? E aí eu escrevo meu índice de refração complexo desse jeito assim, beleza? Onde a gente pode fazer a aproximação, né? Usando a aproximação da raiz, né? E você fica, né, aproximando com isso aqui, que meu índice de refração complexo é um N0, né? Uma coisa linear, mas uma coisa que depende da intensidade. Por quê? Porque o módulo quadrado do campo tem a ver com a intensidade, né, desse campo, né? Então, você tem isso aqui. Então, quando você está passando por esse meio aqui e tem baixa intensidade, né, você só vai sentir a coisa linear. Só que quando você está passando com a parte que tem uma alta intensidade, você vai sentir o efeito não linear, né? E o que isso quer dizer, né? O bombeio que a gente está passando lá é uma coisa gaussiana. Então você tem essa cauda aqui, né? Você tem esse pico, né? Mas tem as caudas. O pico tem alta intensidade. Então o pico vai sentir os efeitos não lineares, né? Vai sentir esse termo aqui. Enquanto as caudas, não, né? Então você tem o que acontece o que chama de automodulação de fase, né? Então você entra com uma coisa assim, né? Coisa gaussiana, e aí você dá uma apertada nele, né? Temporalmente, você tá vendo aqui, ó, não tá na escala temporal, e aí fica uma coisa desse tipo aqui. Então você vem aqui, ó, tá aqui o meio, tá o bombeio, e o meio serve, funciona como uma espécie de focalização, por isso que a gente chama de efeito de lente, né? E caso foi o cara que percebeu esse tipo de coisa, ok? Então você tem que, bom, mais uma vez, né, voltando aqui para a figura, você entra com algo assim e ele acaba focalizando, né? Então, quando você focaliza aqui, você tem a região de pouca perda, mas de alta intensidade. E essa região aqui que seria o meu bombeio sem sofrer nesse tipo de efeito, né? Você teria uma região de baixa intensidade, né? Porque está mais distribuído e teria muita perda, certo? Então, isso tudo vai favorecer aos modos travados. Então, eu falei sobre CW, né, modo CW, modos travados, né, então agora eu vou trazer algumas informações do nosso laser Titã Safira, né? Então, a gente tá aqui a foto do cara, né, parece um pouco bagunçado, mas esse cara aqui é o bombeio, que é o Verdi, é um laser de diodo em 532 nanômetros, né? Ele passa por esses caras aqui. Esse aqui é um modulador, né? Esse aqui é um polarizador. E aqui está o que a gente chamaria de cavidade, né? Essa é a cavidade, né? Então a gente tem uma lente focalizadora aqui. Temos dois espelhos curvos, né? O titânio de safira está aqui, o cristal, um cristalzinho bem pequenininho, né? Ele está aqui.
entre esses dois espelhos curvos e está aqui minha cavidade anelar, né? Minha saída do laser é dada aqui. Esse outro cara aqui, ele serve de retroalimentação para minha cavidade, para dar estabilidade. Então, se você mata esse cara aqui e vai tentar alinhar a cavidade, vai ser bem difícil, porque ele vai começar a correr bastante. Por exemplo, aqui a gente vai estar trabalhando mais ou menos com esse laser em CW, ele pode chegar até 1 watt, que é muita coisa, né? Aqui a gente tem 5 watts, né, de entrada. E aqui consegue sair até 1 watt, se você alinhar direitinho, que é a parte difícil. Mas, por exemplo, se você tenta alinhar esse cara sem essa retroalimentação, você facilmente, né, rapidamente fica correndo valores de 50 miliwatts, né? É muita coisa se você está tentando fazer um alinhamento. Isso é aquela primeira parte, né? Tem o bombeio e a cavidade junto com o meio de ganho. E aqui está todo o resto do aparato experimental que serve para a gente construir o pente de frequências propriamente dito, né? Então a gente tem o laser sai basicamente daqui, ele vem para cá, para esse primeiro espelho, para esse segundo aqui, e aqui vai para uma reta, né? Tem duas íris aqui para alinhar ele com esse cara aqui que é uma PCF. Uma PCF é uma Photonic Crystal Fiber, é uma fibra de cristal fotônico, né? Ela serve para gerar o super contínuo, que é uma coisa que eu vou mostrar na frente, que também serve para a gente, vai ser útil na hora da gente fabricar, né? Fazer o pente de frequência, né? E aqui a gente tem o interferômetro do F2F, F2F, mais uma vez também serve para pente de frequência, né? Você passa ele aqui, passa o feixe aqui, né? Depois de travado, ele segue esse caminho. Aqui vai para o interferômetro, vou explicar também. Não se preocupe, estou só dando uma leve passagem. E aqui a gente passa por uma BBO, por um cristal BBO, né? Beta bório, né? Alguma coisa que eu esqueci agora. Até a gente ir para o fotodetetor aqui e detectar F0, o FDF offset, a frequência de offset e a frequência de repetição. Beleza? Tá aqui. Isso aqui são dados do Titânio Safira, né? Antes eu tinha só falado. Tá aqui o espectro. Agora aqui, não estou no tempo, né? Eu estou no comprimento de onda. LCW é esse pico aqui. Então, por isso que eu falei, né? Ele não está em 815, deveria estar por aqui, né? Mas aí são ossos do ofício, né? Isso aqui a gente vê a intensidade, né? Intensidade por comprimento de onda. Aqui está a largura de banda no regime CW. Então, tipo, aqui tem um zoom, né? Mas se você aqui olhar a escala, a gente mede, né, a largura de banda na metade da intensidade. Então, se aqui tem uns 450, né, a gente vê aqui, né, a distância daqui para cá, e a gente vê que é cerca de 4 nanômetros, né? Aqui está em 668 em alguma coisa, né, 669, e aqui está 771, alguma coisa assim. Então, de 3 a 4 nanômetros é a largura de banda dele. CW, né? Veja que eu estou falando disso aqui, CW. Se agora a gente for para um regime de modos travados, tá aqui a largura de banda dele, né? Então aqui eu tenho intensidade 1, então eu vou para metade da intensidade, né? 0,5, e eu vejo que a largura de banda é de 29 nanômetros. Então você tem uma largura, você tem um alargamento da banda no regime de modos travados, né? Que é muito interessante para o constante do pente. Então, beleza. Então, se a gente vir aqui para o nosso caminho, a nossa primeira parada é na PCF. E o que a PCF faz? Ela é uma fibra, você vai passar o seu pulso, seu feixe de modos travados por essa fibra. Microscopicamente, ela é assim, você quer acertar aqui, né? E a dificuldade é que essa abertura aqui, né, ela tem cerca de alguns microns, né? Então, antes tem umas focalizadoras, né? Obviamente. Dá uma focalizada no feixe aqui para ela entrar na PCF. Então a PCF é isso aqui, né? Isso aqui é uma focalizadora. Isso aqui é uma outra focalizadora. Aqui, o que faz a gente alargar o espectro também são efeitos não lineares, né? Então, alguns efeitos, né, que acontecem aqui, além
alguns, né, é a mistura de 4 ondas, né, que é um efeito não linear, que você entra com 3 frequências e acaba saindo com uma quarta, né, por cima, né, isso aí, para a gente não se demorar muito nisso aqui, né. E os efeitos não lineares são dados porque a não linearidade da fibra é dada pela área efetiva, né? Então, como esse cara aqui não tem nem uns 10 centímetros e sua abertura é muito pequena, né? Então ele tem uma área efetiva muito pequena, né? Então esse cara aqui vai ser uma coisa grande. E, né, você coloca esses buraquinhos, né, sem ser esse central, para diminuir esse N0, então favorecer efeitos não lineares, né? Então essa é a geometria interna da fibra. Quando ele passa, quando você consegue acoplar direitinho a fibra, o feixe na fibra, você tem isso aqui. Então veja, eu tenho aqui, eu começo a largar a partir de 545, né? Não é ideal, mas aqui é o que tem, né? Eu queria, por exemplo, o ideal seria a gente alargar a partir de 532, que é um verde, né? Mas você começa a largar aqui em 445 e vai, teoricamente, né, até 1090 nanômetros. Então, por isso que, veja, o visível está aqui, né, entre 400 e 700. Por isso que a gente chama isso de supercontínuo, né? Você está pegando, a fibra pega uma certa frequência e dobra ela, né? Então você está tendo aquela frequência e mais uma e até a oitava dela, né? E é isso que a gente chama de supercontínuo, né? Então você está aqui, é como se você tivesse aqui com todas essas frequências aqui disponíveis, né? Para você trabalhar. Por isso a gente diz que é um alargamento, né? Então a gente passou agora da fibra e vai para o nosso caminho, a caminho do nosso interferômetro. Tudo isso vai ficar mais claro quando a gente chegar no fim de frequências, né? Que até aqui só parece malabarismo com feixe, né? No interferômetro, né? O que acontece? Você tem um divisor de feixes e o divisor de feixes ele acaba separando duas partes daquele espectro. Uma parte deveria ir com 532, né? Seria uma parte mais para cá, né? Mais voltada para essa região aqui, né? Alguma coisa assim para cá. E a outra parte vai com um braço, vai com 1064, que é a oitava, né? Do 532. Então você vai, separa os feixes, eles vão bater no espelho, né? E vão ser refletidos, né? Até continuar o caminho. No caso não tem, o detetor não está logo ali, né? Mas enfim, você quer separar esses dois feixes, certo? Por quê? Vou dar um pouco de spoiler, né? Porque você quer, por exemplo, depois fazer um batimento entre o braço que tem 532 e o braço que tem 1064 para você ver, não são vários pulsos? Então eu quero ver a diferença de fase entre os pulsos, né? Essa diferença de fase acontece de ser o nosso offset, né? Então talvez isso aí já ajude a motivar um pouco, né? Você precisa fazer o batimento dos dois braços. Então, passando do interferômetro, a gente vai para BBO. Eu pulei dos lados. Passando do interferômetro, a gente vai para o BBO, né? Cada braço vai passar pelo BBO, que é esse cristalzinho aqui, né? Essa parte do meu caminho. Esse cristal acontece de ser birrefringente, ou seja, ele tem 2 índices de refração, né? E a gente consegue, então, a gente entra com a frequência fundamental, né? Você tem agora que esse cara tem um efeito não linear naquele Q2, né? Que não aparece lá no meu cristal, né? Mas aqui o primeiro termo não linear é um Q2, certo? E você sai com a frequência fundamental mais uma frequência uma onda com a frequência dobrada, certo? Então o que é que acontece? A minha velocidade de fase, ela pode ser dada por isso aqui, pela velocidade da luz, dividido pelo índice de refração, que por acaso depende da frequência. Se o meu material é de tal tipo, né, que é a BBO, que ele dobra a frequência, né, eu teria que a minha velocidade de grupo vai dar
vai ser dado por isso aqui. Se eles têm a mesma velocidade, né, a gente tem esse cara aqui, né, são iguais, e a gente teria isso aqui, né, que o índice de refração para que uma onda sente com ômega, que depende de ômega, tem que ser igual ao de 2 ômegas. Então há uma transferência de energia da onda fundamental para a onda com o dobro de frequência. Só que, vê, dobrar a frequência, né? Eu estou gerando um segundo harmônico, né? Tipo, ó, eu entro com a onda com ômega e saio com uma onda 2 ômega, né? Dobrar a frequência significa pegar a comprimento de onda e dividir por 2. Então, né? Por isso que eu faço o batimento, ó. A priori você vai pegar um braço com 10,64 e como é que você vai comparar com 532? Se eles estão a 1/8 de distância. Então a gente compara assim, né? A gente faz passar por esse cristal, né? Pela BBO. E aí o que deveria ser 10,64 volta a ser 532 a partir do meio cristal. Né? E aí sim você consegue fazer um batimento dos dois. Então, tudo dando certo, a gente deveria ver isso aqui no analisador de espectro. Né? Isso aqui seria a frequência de repetição. Né? Desculpa, isso aqui você não precisa ter muita coisa certa, né? Se você tampar um dos braços lá do seu interferômetro, ele vai te dar isso aqui. A única coisa que tem que estar feita é alinhado. Então você tem que a frequência de repetição da minha cavidade é esse cara aqui, que deve estar entre 933. Na hora que eu peguei essa imagem, eu deveria ter colocado esse marcador aqui em cima, que ele teria dado, né? Ele está marcando 936 aqui. Então aqui deve ser 933. Alguma coisa assim. Certo? Essa é a frequência de repetição. Agora sim, se a gente fizer tudo isso bem feitinho, tiver largando o espectro corretamente, tiver alinhado corretamente também os braços do meu interferômetro, né, a gente deveria ver algo do tipo assim. Você vê a frequência de repetição, a frequência de offset gerada pelo meu batimento, né? Quando você pega os dois braços do interferômetro, e ainda aparece aqui, né? É a diferença, né? O F-rep menos o F0 e o F-rep mais o F0. Então, como são vários pulsos com várias frequências, você vai acabar montando, né? Vários e vários picos desses aqui, né? Então, uma frequência aqui, um desses picos aqui, ela é expressa por isso aqui, ó. Fn é igual a NF-rep, né? Algum múltiplo da frequência de repetição, mais um offset. Beleza? Então, isso aí ajuda a gente a construir um pente de frequência. Então, o que seria um pente de frequência, né? Lembra que eu falei, eu quero pulsos, né? No regime de modos travados eu tenho pulsos. Tá acabando, tá, gente? Eu não vou passar muito mais tempo que isso, não. A gente já tá na parte final, né? Mas tá tranquilo, mano. Não tenha pressa, não. Tá bem intuitiva a Então não posso passar muito tempo aqui pode falando. ficar à vontade, Então, velho. à vontade? Fica a vontade é tirar a camisa, pô. Pra tirar a camisa, bem a cerveja. também pode tirar, se quiser. Então a gente tem pulsos, né? No regime de modos travados a gente tem pulsos, né? Que no nosso espectro temporal a gente tem vários pulsos separados por uma distância que é o inversamente proporcional ao tempo a frequência de repetição da minha cavidade. Quando você quando você vai do domínio do tempo, vai para o regime domínio da frequência, né? Via transformada de Fourier, cada pulso desse aqui, né? Ele vira um pico de frequência, né? Onde a distância dos picos, como eu tirei uma transformada de Fourier, a distância entre os picos vira a frequência de repetição. Né? Então tá aqui, né? Tirei a transformada de Fourier, desse cara tem vários picos. E essas distâncias aqui, ó, esses são esses caras, né? Que eu teria transformada. Então esses caras aqui. Esses caras aqui, né? Essa distância entre a tracejada e os caras que eu tirei a frequência, transformada, é o offset. Então, a frequência desse cara aqui, né? Do meu espectro, né? Ela é dada por aquilo lá que a gente viu, né? Essa expressão aqui. Então, o pente de frequências é isso. Você vai ter meio que... Você tem um trem de pulsos, né? Temporalmente. Você tira
a transformada de Fourier, né? E você acaba tendo literalmente uma régua, né? Porque você tem vários e vários picos e você sabe todas as distâncias entre esses caras, né? Então essa aqui foi uma imagem que eu tirei, por exemplo, já adiantando, né? Tipo as aplicações, as perspectivas, né? Que a gente vê. Isso aqui foi da Chemical Society Review, né? Então tem aplicações em química, né? Porque em geral a gente vai estar interessado em fazer espectroscopia, né? Tanto de átomos quanto de moléculas, né? E aí tipo tem ambas as partes, né? Interessadas nisso, né? Físicos e químicos, né? Mais uma vez, né? Talvez para ficar um pouco mais claro, né? A gente tem os picos, a gente tira a transformada e é uma aplicação, né? Que a gente poderia fazer é o seguinte: a gente chega com um pente de frequências. Como agora eu tenho várias frequências permitidas, em vez do CW, né? O CW vai ter um pico, um cara só, e acabou. Então, eu tenho que escolher o CW muito certo se eu quiser fazer uma interação com a matéria. Né? E agora no pente de frequências não, eu tenho uma liberdade, porque eu tenho várias e várias frequências, né? Tem um espectro temporal largo para poder atuar. Então, eu venho com um pente de frequência na amostra. A amostra vai absorver certas partes, né, desse meu espectro, porque tem várias e várias transições. Então tá representado aqui, né? E aí você vê no espectrômetro o que é que sobra, né, digamos assim, do pente de frequência. Então isso aqui já é essa imagem eu tirei de um artigo de revisão, né, que é algo mais didático, né, na Nature Photonics. Então, bom, basicamente o pente de frequências está aqui, espero que estejam razoavelmente explicado o que é que seria e qual pelo menos algumas vantagens de se ter um pente de frequência em relação ao CW, né, por exemplo, para fazer espectroscopia. Quais são as dificuldades, né, que a gente tem aqui, né? Bom, se a gente tem um sistema de alta precisão, quer dizer que ele também é muito sensível. Então, vocês podem estar vendo aqui que tem plástico como fosse casa de vó, né? Porque a gente quer evitar variações mínimas na temperatura aqui dentro, né? Então, temperatura, ruído, tensão, né? Tipo, tem uma coisa legal que a gente fica fazendo aqui toda vez que chega alguém novo, né? Que é ficar apertando na mesa. Literalmente, você fazer força na mesa perto da PCF, que é esse cara aqui. A gente fica batendo a mão aqui, né? Fica mudando essa cor, né? Então, tipo, ele muda o acoplamento só da gente se apoiar na mesa. Então, é basicamente isso, né? Um sistema de alta precisão também é muito sensível, né? E, tipo, o alinhamento desse cara também não é uma coisa fácil, né? Porque, mais uma vez, você quer alta precisão. Alinhamento, né? Vai também refletir na estabilidade do meu sistema. Talvez eu não tenha comentado, mas, tipo, é relativo. Tipo, se você está com um bom alinhamento no seu titânio safira, você não tem muitas dificuldades de travar o laser, né? Botar nos modos travados. E uma vez que ele fica nos modos travados, basicamente se você não aloprar muito, né? Tipo assim, ficar batendo na caixa, né? Veja, pô, agora eu vou ter que botar um pouco. Mas veja, né? Isso aqui, justamente, né? A gente tem o plástico, né? Que meio que separa, né? Essa parte aqui da parte que tá enrolando as coisas. A gente já coloca boa parte da mesa numa caixa de acrílico, né? Também tem uma tampazinha aqui, tem uma tampa de lado. E, além disso, a cavidade ainda está numa outra caixa de acrílico que, quando a gente trava, né? A gente coloca uma tampa aqui em cima. Bom, a caixa de acrílico na cavidade serve tanto para você evitar ruídos, para evitar mudanças drásticas na temperatura, bem como, né? Esse verde aqui é muito forte, né? E nossos olhos, né? Estão adaptados a absorver perto desse cara aqui, então também é um jeito de cuidar um pouco da nossa saúde visual, né? Além de a gente usar óculos também para proteger. Pelo menos tem um óculos, né? Quando tem duas pessoas no laser, um fica correndo risco, né? Além de você também proteger de eventuais reflexões que você não quer que saia da cavidade, porque uma vez que você está no modo de travar, né? Toda aquela intensidade está comprimida num pulso. Então, se pegar em você, certamente pegar no seu olho, certamente vai cegar. Vamos mais para frente, voltando.
Esse seria um bom resumo de algumas dificuldades técnicas, né? Temos também a dificuldade de acoplar, né? Que foi aquilo que ele falou da dificuldade, né? A gente fica tirando onda, né? Apertando assim na mesa, né? Mas o acoplamento lá na fibra, o alinhamento no cristal BBO e consequentemente, né, a obtenção dos efeitos não lineares não é algo tão trivial assim. E uma outra coisa, né, que uma vez que a gente tenha a frequência de offset, né, medida, a gente teria que travar eletronicamente o laser, né, que seria travar eletronicamente a frequência de offset com a ajuda de um relógio atômico que a gente tem, por acaso, aqui no laboratório. Então, esses seria um bom resumo das dificuldades que a gente tem. E perspectivas. Bom, antes de falar perspectivas futuras, eu falo sobre um artigo do Rush também, né? Vejam que esse aqui é do Rush. Esse aqui é de 2000 e... Acho que eu botei aqui mais na frente. Não, mas acho que é de 2012 ou 2018. E esse aqui, talvez um dos percussores em 1999. Né? Então é um cara que está na área há um bom tempo. Né? Ele usa modos travados para você ver o split hiperfino, né? O espaçamento hiperfino do césio, né? Da linha D1 do césio, né? Isso em 99, né? Recebido em 99. E daí ele consegue medir a estrutura hiperfina, né? Aquela constante de estrutura hiperfina, né? 137.03 lá. Quem pagou a estrutura com Celso sabe da história da Cabala, né? Isso aí é só para os raízes. Né? Então ele usa muitas coisas. Né? No caso, ele usou um laser de L-neônio, né? Na época, spamando cerca de 244 mil modos, né? Então, daquela na hora da régua lá. Então, realmente funciona como uma régua, né? Você tem vários e vários picos lá. E aí ele consegue medir esse split, né? Hiperfino, da linha do Césio D1. E daí ele consegue medir a estrutura hiperfina, né? Isso em 99. E aí nesse artigo, é um PRL, né? Que são artigos relativamente curtos. Eles falam de toda a eletrônica, né? Todas as dificuldades eletrônicas que se tem de fazer isso. E, na verdade, toda a ideia eletrônica, né? E, consequentemente, a dificuldade que você tem. E nesse outro artigo dele, né? Do Ranch, né? Que também é um artigo esse aqui é um artigo de revisão. Ele mostra algumas coisas que são feitas, né? Hoje com pentes de frequência, né? Então, você tem várias técnicas com pente de frequência. Por exemplo, aqui você tá vendo uma amostra de magnésio, de íons de magnésio, e aqui você simplesmente está fazendo uma espectroscopia com um pente de frequência. Né? E você tem aqui esse fitting, esse aqui é o dados, né? Essas coisas, esses pontos pretos com essas barras de erro são os dados, e o vermelho é o fitting, né? É relativamente bem preciso, né? Aqui é uma outra técnica quando você consegue excitar a amostra com 2 fótons, né? Que é a espectroscopia de 2 fótons, né? Por exemplo, quando você dá energia suficiente para você ir para pular uma transição e ir para outra. Eu acho que aqui também é no magnésio. E aqui é quando... Então é uma outra técnica, né? E essa outra imagem aqui, né? A, B, C. Essa aqui de baixo são você usando 2 pentes de frequência. Então, um pente de frequência vai na amostra, né? Faz interagir com a amostra. Por que você quer que um pente de frequência interaja com a amostra? Porque você tem um largo espectro, né? Então, ele pode interagir com várias e várias transições simultaneamente, né? Então, um pente de frequência vai na amostra e o outro pente de frequência serve como referência, né? Então, depois você vai lá no analisador e faz, né? Você vê, né, a diferença entre eles lá. E aqui, se eu não me engano, você usa uma outra técnica lá que envolve o pente de frequência, também passando pela amostra, mas você depois meio que volta para o domínio do tempo, certo? Então, no mais, é isso, né? Aqui são basicamente as coisas que eu me baseei para fazer
essa apresentação para vocês, né? Basicamente, a grande maioria do que está aqui escrito, que eu mostrei, dos efeitos que contribui e tudo mais, né, vem da dissertação do Guilherme, né? Que ele que construiu o laser de titânio safira aqui no laboratório e caracterizou, né? E a outra parte, né, já foi com outros estudantes, Lucas, né, em especial, mas boa parte do conteúdo que eu tirei veio daqui e aqui algumas outras contribuições, né? E os artigos que eu usei, as imagens e alguns conceitos também tirados estão aqui. No mais, é isso. Obrigado pela atenção de vocês. E dúvidas ou, sei lá, qualquer coisa. Bem, antes das perguntas, vamos todo mundo abrir os microfones e bater salva de palmas. Merecido. Agora, vamos começar as perguntas. Eu quero fazer a primeira, tá? Nautis, quanto tempo mais ou menos demora para tu acoplar, alinhar e fazer um experimento assim, para quem está começando? Sei lá, diz aí para os calouros. Quanto tempo demora? Então. Depende, a gente costuma brincar, né? Que tipo, o laser ele é temperamental. Então, se você está mexendo todos os dias, então ele já fica numa posição dos espelhos da cavidade, né? Que é outra dificuldade que eu poderia ter colocado aqui, né? Que tudo isso aqui são parafusos, né? E parafusos de metal que com variações de temperatura, tanto é que o ar-condicionado do laboratório nunca é desligado, né? A gente inclusive tem também desumidificador, mas isso aqui é metal, então eles relaxam às vezes com o tempo, e aí certamente você sempre, de um dia para o outro, você perde um pouco do alinhamento, né? Mas, tipo, num bom dia de funcionamento do laser, eu diria que a gente liga, a gente otimiza a frequência dele CW e coloca ele para pulsar em 10 minutos, 20 minutos. Um bom dia. Se ele estiver muito ruim, aí pode demorar uma manhã para você otimizar ele CW. Pode demorar arbitrariamente o tempo que você quiser, se você quiser uma coisa muito boa, né? Mas a gente tem alguns valores que, tipo, a partir daqui a gente pode prosseguir. Mas, assim, eu colocaria que, na média dos dias, a gente demora uns 30 minutos a 1 hora para colocar ele de modo travado. Uma vez isso acontecendo, acoplar aqui é fácil, porque você tem duas íris aqui. Então, basicamente, duas íris definem uma reta, né? Você fecha ela, né? Você tem dois pontos no espaço. Se você consegue fazer com que seu feixe passe por essas duas íris simultaneamente, ele está se propagando retilinamente. E aí, acoplar na PCF aqui é relativamente fácil, né? Óbvio que quando você chega no laboratório, que está aprendendo essas coisas, tudo isso demora muito mais, né? Tudo isso é uma aprendizagem contínua, né? Mas aqui, por exemplo, uma vez que está travado, eu diria que isso aqui é coisa de minutos. Você acoplar aqui. Tá? E qual era o resto da pergunta? Um experimento assim, em geral. Então, o experimento ainda não está rodando, né? Porque onde é que a gente está aqui, né? No caso, não sou só eu aqui no Titânio Safira, né? Eu sou aluno de mestrado, né? E junto comigo tem o Leandro, que é aluno de doutorado, né? Nós dois, a gente trabalha, às vezes simultaneamente, né? Às vezes ele está aqui, por exemplo, no computador fazendo as coisas dele, e eu tô lá e vice-versa, né? Mas enfim, tem pelo menos 3 cabeças se debruçando nele, né? Porque tem Márcio também. Toda vez que a gente, tipo, encontra alguma coisa muito estranha ou, tipo, fica sem ideia, a gente sempre recorre a ele. Então, o experimento em si, que seria fazer espectroscopia, ainda não está rolando. Onde é que a gente está? A gente está na parte final. A gente está melhorando alinhamento, tentando melhorar a potência e tudo mais, para conseguir ver o F0. Uma vez que a gente veja o F0 e vai ver o batimento lá, a gente teria que ir para o travamento eletrônico com o relógio aberto. E aí o travamento eletrônico tem outras dificuldades, porque isso depende da eletrônica. E como a gente faz coisas relativamente específicas, né? Não são coisas que vão ter
assim, facilmente acessíveis no mercado, né? Então, a priori a gente tem um phase lock loop, né? Que é basicamente isso. Você quer travar a frequência de repetição lá, você quer travar uma fase. E esse cara aí é um dispositivo eletrônico que é difícil de ser. Ei, Pedrão, o microfone tá aberto, viu? Só pra avisar aí. É difícil de você fazer ele funcionar. E, bom, mais uma coisa que eu não coloquei na dificuldade, né? Mas, tipo, como, mais uma vez, a gente faz coisas relativamente específicas, boa parte da nossa eletrônica é handmade, né? Então são coisas que, por exemplo, Nicolas faz, né? Geralmente, Márcio pega alguns alunos de IC para fazer alguma coisa de eletrônica. Por quê? Pode parecer chato, né? Mas porque se você for continuar no laboratório, eventualmente, né, você vai ter que fazer as coisas da eletrônica, sabe? Justamente por causa disso, porque são coisas específicas, você vai, assim, ver o projeto e vai ter que fazer, né? E fazer adaptações no seu projeto. Mas a gente está atualmente nessa fase aí de tentar ver o F0, tanto é que quando eu mostrei o F0 aqui, né, foi uma coisa, não fui eu que vi, foi uma coisa que eu peguei da dissertação. Cadê? Aqui, né? Que é uma coisa teórica, né? Isso aqui fui eu que vi, né? Eu e Leandro. Nós vimos a frequência de repetição, que é uma coisa que está ok. Então a gente tá, né, alinhando melhor os braços do interferômetro, vendo o ângulo do BBO e tudo mais, né, para poder ver o F0, então partir mais para frente. Mas tem uma pergunta aqui no chat de Nicolas, por que será? Ele perguntou por que usar safira como meio e não outro cristal? Provavelmente por causa do regime de funcionamento dele, Nicolas. Que, como eu disse, né? Tipo, o titânio safira ele funciona de 600, 650 até 1000 nanômetros. E aí você escolhe, basicamente, qual o regime de operação dele, tipo com a cavidade. No caso, a gente tem uma cavidade anelar, porque você... Cadê? Porque favorece o travamento passivo, que a gente não, por exemplo, a gente poderia usar aqui um modulador acústico ótico, que seria um travamento ativo, mas a gente usa uma coisa passiva. E o passivo chega a frequências maiores, né? Frequência de repetição. As frequências de repetições chegam a coisas maiores, enquanto os ativos não. Então, por exemplo, eu acho que Lúcio tem também o titânio safira, só que o titânio safira dele é comercial, então o modo de travamento dele é ativo, né? Então ele não tem o mesmo range de frequências de que tipo o titânio safira meio que handmade, né? E, uma coisa do laboratório, né? Boas coisas do laboratório são handmade, mas por bons motivos, É isso. Ô, Mais Nelson, alguém tem uma pergunta? Oi. Vocês Gustavo? estão aí... Não, é ele. Parece, diz aí. Vocês estão aí montando laser, caracterizando e tal, mas vocês vão usar esse laser pra quê? Ou vocês só estão montando pra caracterizar e vender? Eu acho que o Márcio queria vender. Márcio venderia por boas quantias de dólar. Eu acho que se fizessem a proposta, ele venderia. Mas, em geral, não vendendo laser, a gente estaria interessado em fazer esse tipo de coisa aqui. Espectroscopia. A priori, né, existe o projeto de Márcio, Daniel e Sandra, que é fazer uma espectroscopia com a saída de rubido. Então, a gente pagou laboratório de estrutura juntos, né? Que você fudeu meu experimento lá de efeito Doppler, inclusive. Mas Você passou, nem vendo. a gente fez também lá a espectroscopia saturada, né? No rubido, se eu não me engano. Eu não lembro qual foi o rubido. E eu não lembro qual é o rubido que está aqui, mas enfim. A gente quer fazer a espectroscopia. Certamente será no rubido que é que o pessoal aqui do DF tem acesso, né? Eu não sei se outros professores têm Césio e tudo mais. Mas a pior é a espectroscopia. Mas você ainda tá com aquela ideia de montar armadilha com 2 elementos ao mesmo tempo ou ele largou aquilo? Ele ainda tem planos de fazer armadilha magneto-óptica. Nessa mesa aqui.
Nessa mesa aqui tá só, tipo, o futuro experimento, né, de espectroscopia, que espero que saia, e, teoricamente, seria a armadilha magnetórica. Quando vai sair, eu não sei, porque, né, depende de dinheiro e é massa, né, ele é relativamente pirangueiro. Sim, aí. E tu tá Depende do fazendo o que agora? Instituto MHGM. E tu tá fazendo o que agora? Só alinhando laser e tentando caracterizar o FZ? Isso, né? Eu tô, tipo... Cadê? Tentando, basicamente, fazer o pente, né? Pelo menos aparecer. Uma vez que as coisas apareçam, né? Isso aqui apareça, a gente vai travar eletronicamente, que é outra... que é pode ser um bom problema. Por causa exatamente daquilo que eu falei, né? Por causa da eletrônica e tudo mais. Mas... Vocês vão fazer aquele negócio de Arduino para cravar automaticamente ou Acho que não. automaticamente? Acho que não. Porque é aquilo que eu disse, tipo, quando o laser está bem, e boa parte do tempo ele está, infelizmente ele não está, mas boa parte do tempo ele está, é rápido. E é muito, muito estável. Por exemplo, tem dias aqui que a gente bota para pulsar de manhã e, tipo, tira artificialmente, né? Tá, inclusive eu não comentei, né? Que é a parte legal. Como é que a gente trava esse laser? A gente deixa na melhor potência possível, CW, né? E aí a gente, ó, esse micrômetro aqui, ó, esse micrômetro mexe na lente focalizadora. Esse tem outro aqui, né? Embaixo que não tirei foto. Esses dois daqui mexem no X e no Z do cristal. E esse cara aqui muda basicamente o tamanho da cavidade, né? Porque ele mexe esse outro espelho aqui. Então a gente procura um modo gaussiano, que eu deveria ter colocado aqui, mas enfim. A gente procura um perfil gaussiano TEM02, que é lá onde acontece a transição, e começa a bater. A gente introduz uma perturbação no sistema, né, para favorecer um pulso aqui dentro. E daí o pulso vai passar pelo cristal e tudo mais, né? Mas a gente favorece uma perturbação batendo, né, com esse carinha aqui, né, com a chave de fenda na armação da cavidade. Aí, uma vez que isso acontece, que ele está pulsando estável, isso aí demora, tipo, ele passa o dia assim, funcionando. Tipo, aí a gente, por exemplo, bota aqui de 9 da manhã e tá 6 da noite, a gente desiste, né, assim, meio frustrado, e, tipo, literalmente passa a mão aqui, né, ou passa um papel e ele sai do travamento, né, isso sai artificialmente. Mas é muito estável, né? Que é outra vantagem, né, dele. Tá massa. Obrigado aí. Boa sorte. Volta aí, pô. Gustavo agora. Opa, aqui é Írio, né? Pô, tu falou que Lúcio tem um desse comercial. Tem alguma vantagem de fazer na mão mesmo ou é só questão monetária? Bom, tem a questão monetária, né? Mas, como eu disse, o comercial... Bom, no comercial não vem uma pessoa para bater, né? Aí, tipo, em geral, os comerciais... Os comerciais têm aquilo que eu falei, né? Ele tem um método de travamento que é ativo. E quando é ativo, geralmente também numa cavidade mais linear, né? Ele não tem ele não consegue, digamos assim, a frequência de repetição não é tão alta quanto digamos assim, o anelar, né? Então, por exemplo, aqui a gente chega em 1 giga, uma frequência de repetição. Eu acho que uma vez eu perguntei para a Márcia, mas eu não lembro especificamente quanto era. Mas, por exemplo, eu acho que o comercial com travamento ativo deve chegar, acho que em 200 MHz. No caso, eu tenho 1 GB, né? Eu consigo chegar em 1 GB. Agora está operando em 934 MHz, né? Próximo de 1 GB. E o comercial não chega a isso aí, não. William? Naldson, eu queria saber, o único componente ativo do seu sistema aqui, pelo que eu entendi, é o laser, né? O resto são todos componentes passivos, lente, coisa para focar. O único componente ativo é o laser.
eu queria saber como você lida com o aquecimento desse sim. diodo, porque diodo Boa- costuma aquecer muito. Boa pergunta. Aqui embaixo, tá, eu posso fazer isso, né? Aqui embaixo tem um tio, né? Um resfriador. E aí ele tanto resfria esse cara aqui, como resfria tipo, dá uma resfriada no cristal também, né? Porque você está incidindo radiação aqui, então praticamente ele deveria aquecer também. Como você quer evitar efeito de temperatura, né? Porque, mais ou menos como eu disse, né? Como isso aqui é muito sensível, tudo influencia, né? Então, como você quer evitar coisas de temperatura, tá vendo que tem duas mangueiras aqui? Então tem água circulando por dentro. O cristal está aqui. Você só consegue ver se você tirasse uma foto daqui para cá. Mas ele resfria o cristal e o laser de diodo também. Inclusive, vocês devem estar ouvindo o nosso... Acabou de estralar, né? Mas é o resfriador. Aí você utiliza o resfriamento por compressor ou com aquelas coisas tipo Peltier? Você sabe como que usa para resfriar esse sistema? Rapaz, eu só sei que tem um resfriador aqui, velho. Mas eu não sei qual é o método, não. Tá É certo. verdade. Beleza. É isso. Mas uma coisa também que foi até bom tu ter falado, né? É que tem essas duas cerâmicas aqui, tá vendo? Esses espelhos aqui, eles estão acoplados na cerâmica, né? Que são piesos. Essas cerâmicas, quando você passa corrente por elas mudam no tamanho. Isso aí vai servir para o travamento eletrônico. E a modo de compensar também efeitos de temperatura, né? E variações na intensidade também. Bom, é isso. Mas eu não sei, Will, assim, como é de fato o sistema de resfriação. Só sei que tem. Beleza, obrigado. Mais alguma pergunta? E aí? Temos mais alguma pergunta? Dou-lhe uma. Então, Bom, queria que todo mundo novamente abrisse o microfone para bater uma salva de palmas para o Naldson. É isso aí. Muito obrigado, Naldson, por ter vindo aqui hoje. Muito obrigado a pela todos, a oportunidade. todas e a todos. E estamos encerrando mais um Bom, colóquio apareça aí no laboratório pra gente convencer pós-pandemia. vocês aí. Pós-pandemia, geral aparece. Tomar Aí. cafezinho. Tomar café, mas se vierem de máscara, vocês podem vir conhecer o laboratório e ter um leve tour, né? Lembrando que, tipo, não só tem esse projeto aqui no laboratório, né? Tem outros dois projetos, né? Que são com laser de fibra, que é o que Nicolas trabalha e o que Gabi trabalha, né? Fora que, como eu falei para ele, ainda existe o projeto, né? No futuro relativamente próximo eita, foi mal. Da armadilha magneto-óptica também. Não sei quão próximo o futuro vai estar, mas existe.